E aí o médico pega aquela requisição e acha desnecessário algum exame que a gente pediu, fala para o paciente: "Ah, não, isso daqui nem precisa pedir". Isso descredibiliza a gente para o nosso paciente, sendo que nós sabemos que a gente só vai pedir aquilo que a gente sabe interpretar. Com certeza, E eu vejo, assim, que a nutrição ela tá muito atualizada na interpretação de com exames certeza, sanguíneos, com certeza. consegue ter Muito muita. mais do que, às vezes, outras profissões, né. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Além do Consultório, que é o podcast da Amaju Consultórios, que é o coworking de consultórios para profissionais da área da saúde. Eu sou a Amanda, eu sou host desse consultório, também sou nutricionista e também sou fundadora da Amaju Consultórios. E a gente está fazendo uma temporada muito especial, que é a temporada Conhecendo o Propósito de, e hoje a gente vai conhecer o propósito da nutricionista Laís Polaneto. Laís, seja muito bem-vinda. Obrigada, Amanda, é um prazer estar aqui Eu que agradeço. participando. Tô bem feliz mesmo de inclusive estar participando dos atendimentos aqui na Maju também, Que né. bom, fico muito feliz. É uma honra poder te entrevistar e te conhecer um pouquinho mais da tua história. Tô bem Imagina. animada para isso. Vamos lá. Laís, me conta um pouquinho sobre você, sobre sua formação, sobre quem você é. Me conta um pouquinho. Uhum. Então, como a Amanda já falou, eu sou nutricionista, me formei há 8 anos atrás, exatamente 8 anos, foi alguns dias atrás ainda comemorei essa Ai, data. eu vi, que Aham. legal. E na verdade, até a minha decisão para ser nutricionista, ela não tinha sido muito óbvia, assim, quando eu estava lá no ensino médio, no terceiro ano, eu só sabia que eu queria fazer alguma coisa com alimento, porque por algum tempo na minha infância, eu ficava na casa da minha avó pra minha mãe trabalhar, né, e a minha avó sempre foi muito cozinheira, e às vezes ela me deixava ali, tipo, ela ia dar alguma voltinha ali perto, e aí eu ficava só olhando na cozinha dela, pegava um trigo, um açúcar, Ai, que legal. fazia um biscoito. Gostava de cozinhar, então. Gostava de cozinhar. Teve um dia que ela chegou, eu tinha feito camarão frito. Tirei Mentira! camarão do freezer, aham. E assim, isso ali eu tinha 10 anos, mais ou menos, Meu era até um Deus, com pouco 10 anos tu fez camarão era frito? até um pouco arriscado. Aham. Não posso dizer, não sei dizer se ficou bom, né, mas eu já me aventurava. Legal. E aí, lá no terceiro ano fica aquela coisa, né, o que que eu vou fazer da vida e tal, daí eu sabia que eu gostava disso, mas eu tinha muito claro o que eu não queria. Eu não queria trabalhar em restaurante, ser chefe de Uhum. cozinha, não era essa a minha intenção. E aí o curso que me veio à mente foi engenharia de alimentos, era o que Uhum. eu conhecia que tinha relacionado a alimento. E fiz o vestibular, pra Universidade Federal, não passei, e aí eu fiquei: "Ai, o que que eu vou fazer agora, né?". Ia virar o ano e eu pensei: eu vou me dar também algumas semanas aqui de descanso, sem Claro. pressão". E aí eu me lembro até hoje, eu fui num jogo do Figueirense, bem aleatório, encontrei uma amiga lá, e ela perguntou o que que eu estava fazendo, eu falei: "Ah, nada". Aí ela: "Ah, eu tô fazendo enfermagem na Estácio. Nossa, eles têm uma mensalidade à tarde que é mais barata e tal". Eu achei interessante, porque na minha cabeça eu tinha que me formar numa faculdade pública Aham. pra não ter esse gasto da Com mensalidade, né. certeza. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça e quando eu contei pra ela que eu tinha feito pra engenharia de alimentos, ela falou: "É, não tem engenharia de alimentos, mas tem nutrição". Quando ela falou, fez assim, ó, Mentira, faz todo sentido. cara, era nutrição, Como eu não sabe. tinha pensado nisso Como eu não antes? tinha pensado. E aí aquilo ali devia ser final de semana, eu sei que chegou segunda-feira, já fui lá na Estácio, ver como é que era. As aulas já tinham iniciado há umas 2 semanas, e tinha que fazer uma redação lá, um processo seletivo bem tranquilo de fazer, né. Hum. Fiz, no outro dia eu já estava aprovada, e já pude ir pra aula. E a minha primeira aula foi no anatômico. Meu Deus, É, e assim, eles têm um anatômico, pelo menos na época, né, bem legal, eram cadáveres, assim, bem novos, conservados, que então legal. eu já fiquei, assim, não vou dizer apaixonada, mas eu fiquei muito impactada, sabe, Uhum. de ver o corpo humano ali por dentro, e eu comecei a ver bem claro que a minha paixão, assim, a minha curiosidade era entender como que esse alimento que a gente comia funcionava dentro do corpo. Então, assim, pra mim a faculdade foi demais, sabe. Que legal. Bem legal. Até as matérias que são mais chatinhas, às vezes,
eu sentia que tinha um propósito naquilo ali para que no final, né, tudo se Muito bom. englobasse. E aí fiz ali os 4 anos de faculdade, sem repetir, graças a Deus, Que legal, tudo maravilhoso. tudo dentro do prazo. Também, assim, era a minha única obrigação, digamos, assim, né. Uhum. E aí, logo em seguida, quando a gente se forma ali, eu me formei final do ano, e a formatura mesmo é no ano seguinte, né, Sim, tipo sim, no semestre março. seguinte, mais ou É, menos. a colação ali. E aí, assim que eu terminei a faculdade, a gente teve, no último semestre, uma matéria bem importante, que foi de nutrição funcional. Eu tive um corpo docente, na minha época, que estava iniciando a nutrição funcional aqui no Brasil. Então, o Fabrício Assini foi meu professor, Maravilhoso. o Murilo Pereira foi meu professor. Sim, ele é eu Genial! acredito que quando eu comecei, ele era até coordenador. Que Foi legal! foi incrível, que hoje são referências pra gente, né. São. É, com certeza. Provavelmente eles nem dão aula mais em graduação, certo, Eu né? acredito que não. Aí É, dão mas muitos eles são cursos, geniais, assim, são geniais. grandes referências da nutrição. E aí eles contribuíram muito com esse tema ao longo da minha graduação. E uma professora também bem importante que foi a Jaqueline Minatti, não sei como é que ela tá aí, mas ela deu essa matéria. E a nutrição funcional, ela é aquela nutrição que a gente enxerga o paciente inteiro, né. Então uma patologia que se interliga na outra, que se interliga no medicamento, e o que que aquele nutriente específico tá faltando ou que tá sobrando. Então, assim, ali já fui me apaixonando mais ainda. E entendendo que a graduação era muito pouco na minha carreira, assim, né, porque eu Sim. precisava. Eu acho que tu tinha já uma ideia da faculdade muito madura já, eu acho que porque essa visão, assim: "Ah, beleza, as aulas que são meio chatas, elas fazem parte da minha formação. Ai, tudo bem que, no início tu já começou a entender o que era nutrição funcional", porque o que tu me falou ali do início da tua carreira da tua faculdade, foi justamente que é a nutrição funcional. Tu adorou a aula de anatomia, porque tu adorou saber o que que o nutriente faz no corpo. Que é a nutrição funcional, praticamente, né, de forma muito resumida, claro, mas é isso. Então, que legal, acho que tu teve uma ideia muito madura na faculdade, assim, do que era a faculdade. E eu acho que tu foi a primeira pessoa que me trouxe essa percepção. Eu não tinha percebido ainda que realmente foi uma visão muito boa, assim, do que eu estava e é aquela coisa, do que eu estava plantando mesmo, né. Claro. Então, à medida que a gente entra ali no mercado de trabalho, a gente vai colhendo tudo que a gente plantou de estudos e tudo mais, eu acho isso bem importante. E até quando eu comentei ali que as aulas eram à tarde, também acho que foi muito importante, porque eu via colegas que tinham acabado de se formar no terceirão e tudo mais, que eles queriam muito estudar à noite, pra ir no bar e tal. E eu achava já muito tolo isso, sabe? Olha só, Desperdiçar aquele momento que legal. de enfim. E aí eu sei que me formei ali tudo já com esse pensamento: "Preciso de uma pós-graduação". E esses meus professores já estavam um pouco envolvido com a VP, que é a empresa que eu fiz a minha pós-graduação, que eu gostei muito. Eu também fiz. Tu fez Hã. lá Uhum, também? uhum, Então, adorei, assim, na nossa época era presencial, eu acho que uhum. depois da pandemia mudou um pouco, É, eu então peguei bem na época da pandemia, era pra ser semipresencial, mas acabou sendo toda online, porque ainda não tinha sido liberado, sabe, aham. E tem pra quem seja bom, né, Amanda, mas eu sou muito da aula presencial, presencial. assim. E aí eu sei que era um valor lá na época, a mensalidade, e meus pais separados, eu ganhava uma pensão bem tranquila. Meu pai já tinha me informado, né, que a partir do momento que eu começasse a trabalhar e tal, a pensão ia acabar, como Uhum. por lei é o que É. acontece, né. E aí então eu não vou conseguir pagar essa pós-graduação, que eu não tinha muitos pacientes. Liguei pra ele, e aí pedi pra ele me ajudar ali com o valor e tudo. Daí ele falou: "Ah, eu consigo te ajudar com R$ 200". Uhum. Aí eu falei: "Ai pai, isso daí não vai dar, mas eu vou Uhum. ver o que eu faço". Desliguei o telefone. Aí ele me ligou logo em seguida: "Ai, mas eu pesquisei aqui, tem uma, pós em nutrição que é R$ 200 em tal lugar". Eu falei: "Pai, eu não quero fazer na mais barata, eu quero fazer na melhor". Claro. Tipo, já fui assim, ó, e eu me matriculei, eu juro por Deus, não sabia como é que eu ia pagar. Só que eu já tinha iniciado meus atendimentos, foi tudo muito rápido.
tive uma oportunidade numa clínica de odontologia, que a minha mãe trabalhava, e ela fez aquele o percentual, né. Então eu Aham. cobrava um valor na consulta e deixava ali um percentual que é muito confortável, Sim. principalmente nesse início, né. É o que muita gente acaba fazendo. Uhum. E, enfim, daí um paciente vai falando para o outro, vai falando para o outro, e aí quando eu vi, deu tudo certo, consegui pagar ali a pós-graduação, deixava o valor necessário e, enfim, o início foi isso. Que ótimo. Nossa, Aham. que legal. Eu falei pra ti que eu acho que tu tem uma visão muito teve uma visão muito madura da faculdade, porque o que a gente percebe, né, e até eu acho que é um pouco que eu vivi, a gente não sabe muito bem onde tá, a gente ainda é muito nova, então a gente não é porque tu tem que decidir a tua carreira com 17 anos, o que tu vai fazer o resto da vida com 17 anos, o que que a gente sabe com 17 anos, né. Eu penso assim, eu falo para o meu marido, assim, eu acho que foi uma grande sorte eu escolher algo que realmente eu gostei e que fez sentido pra minha vida, porque muita gente acaba nem sabe o que quer, nem sabe quem é, não sabe o que gosta, não sabe o que faz sentido, Não, eu né. também me considero com sorte, tá, porque Aham. igual eu te falei, eu sabia que era alguma coisa com alimento. Cara, eu podia ter caído numa gastronomia Sim, até na e engenharia de alimentos, né, é. que talvez não ia ser nada a ver com o que tu queria. Ah, e eu até me lembrei agora que eu cheguei a daí nessa um pouquinho antes de eu encontrar essa minha amiga, na verdade eu fiz um outro vestibular para ciência e tecnologia de alimentos, um outro curso da federal também. Olha só como eu tinha muito enraizado isso que eu precisava fazer uma federal, sabe. Até não tanto pelos meus pais, mas eu convivi com algumas pessoas, que botaram isso na minha cabeça. E não que eu tivesse zero condições Aham. de uma particular, mas nesse sentido, de tipo, não é necessário, porque existe faculdade pública, sabe. E aí então, não tendo passado na engenharia de alimentos, eu: "Ah, então vou fazer essa ciência e tecnologia de alimentos", porque eu vi que a nota de corte é baixo, e eu já sabia disso da nutrição, eu acho. Ai, não sei, tô meio perdida na linha do tempo. Não tem problema. Não, guria, eu comecei nutrição e eu tranquei, lembrei agora, no segundo semestre, pra fazer o vestibular. Não acredito. Ah, Aham. da de nutrição daí. Já estava fazendo nutrição na Mas tu Estácio. tu queria fazer o vestibular de nutrição. Eu queria, só que eu fiquei com medo na hora de me inscrever. E aí eu vi que esse curso a nota de corte era menor, e eu fiz pra esse ciência e tecnologia de alimentos. Quando eu passei, a minha nota passava em nutrição. Eu fiquei assim, ó, arrasada. Aí eu estudei por 1 ano na faculdade federal, não me adaptei, tá. Teve greve, eu pegava 4 ônibus pra ir, 4 pra voltar, porque eu moro longe, né, lá do centro. E daí chegava lá, o professor não tinha ido e não tinha essa comunicação, assim, WhatsApp. Ai, parece que eu sou muito velha agora. Mas Mas não não tinha não, tinha. explodiu agora, né, há poucos Ai, há anos. pouquíssimo tempo, Aham. gente. E É uma aí coisa muito recente. e daí era por e-mail, e eu não tinha também um celular com e-mail, sabe. Então, ai, beleza, mandaram um e-mail 7 horas da manhã que não ia ter aula das 8. 5 da manhã eu já tinha saído de casa. E aí, enfim, não me adaptei e vi que o curso também não era o que eu queria, e daí eu voltei pra nutrição. Então foi bem isso. Daí acaba que eu tenho colegas tanto dessa primeira fase, quanto da segunda, que foi o momento que eu me formei. Que legal, que legal. Aham, Mas e tá, tu se formou, que tu falou que começou a pagar a pós-graduação, sem nem saber se ia conseguir, como que foi? Conseguiu? aham. Conta, o que que houve? Aí, enfim, quando eu me formei ali, a minha mãe já estava atendendo há muitos anos numa clínica de odontologia, e eu ia pra aula e depois da aula eu ia buscar ela no trabalho. E aí a dona lá da clínica, ela via que às vezes eu ia e estava estudando, ou estava com algum livro, ou eu conversava muito com ela, porque ela já tinha um estilo de vida saudável, assim. E quando foi se aproximando da minha formação, ela já falava: "Ó, quando tu se formar, pode vir atender aqui, vai ter uma sala aqui pra tu atender". A importância de fazer esses contatos antes, né? É, gente, o Porque às vezes a gente é network. tão tímido, né? Ai, não vou falar, não vou nem falar o que que eu faço, o que eu estudo, ou que profissão eu tenho. É. E às vezes são essas conversas que E às vezes pode ser algo natural, não sei como era pra ti, né, Amanda, mas eu te acho super comunicativa, e eu vejo que eu sempre fui, mas eu sei que é treinável, sabe. Então bem importante até para as pessoas que estão nos assistindo, hoje a gente tá aqui com o microfone, tem um rapaz ali olhando pra gente, mas é natural, é o que a gente tem que fazer, né, até pra nos divulgar e tudo.
E quando a gente tá ali na faculdade, a gente pode vir com essa característica mais tímida, mas a gente tem que se relacionar. A gente precisa de pessoas, né, na nossa carreira, enfim. Não, e assim, tu falou sobre mim, eu sou uma pessoa super tímida. Sério? Eu sou muito tímida, eu tenho muita dificuldade de conversar com alguém que eu não conheço, ou ficar puxando assunto. Mas eu me esforço porque eu sei que eu preciso, né? Faz parte do meu trabalho. E onde eu tô e eu posso falar que eu trabalho com nutrição ou divulgar o espaço, eu faço, porque eu sei que é a minha missão de vida trabalhar com isso e eu tenho que divulgar, né? É, a Então é gente justamente isso que você tá falando. temos boletos pra pagar, né. Claro, com certeza. E na época, então, eu tinha o boleto lá da pós, que não era nem um pouco barato. Mas daí então ali em janeiro, mais ou menos, eu comecei a atender lá nesse consultório de odontologia, minha pós começou em junho, mas já tinha me matriculado, tudo certo. E aí assim, janeiro atendi uma pessoa, essa uma pessoa me trouxe outra, a Indicação. outra pessoa me indicou. Então eu tenho uma lembrança de que mês a mês eu ia agregando um paciente. Que legal. E aí ia dando meu jeito também. Então, nos primeiros meses ainda tinha aquela questão da pensão que eu recebia, depois tive um pouquinho mais dos pacientes. E assim, também uma vantagem que eu vejo, eu tive algumas colegas de faculdade que já tinham casa, filho, marido, às vezes já trabalhavam em outro local, então eu tive a oportunidade de não ter responsabilidades financeiras além da minha pós. Então, assim, eu atendia, deixava o percentual na clínica, guardava o dinheiro. Não tinha mais nada para pagar. Então, foi uma, como que fala, um privilégio Com que certeza. eu super reconheço, assim, a É o gente privilégio de começar cedo também, né, que tem esses pontos negativos que a gente não sabe muito bem o que é, mas também tem a questão de poder ter isso, de às vezes morar ainda com os pais, né. Não sei se tu morava com os pais, mas na maior parte da minha faculdade eu morei com os meus pais. Então, né, a gente pode guardar o dinheiro que recebe, a gente pode lidar dessa forma, né. é. Não, assim, ó, a gente é tão rico morando com os pais, Hã. né, a gente não Meu sabe. Deus, e a gente não dá valor, né. Depois a gente vai pra administrar Uh, uma casa, tudo, né. não é fácil. Mas tudo vale a pena e Claro, nos engrandece, né. com certeza. Mas eu também, então morava com meus pais, não comprava comida, tinha, né, a casa sempre organizada. A minha mãe sempre me ensinou, assim, a ser bem independente com as minhas coisas, então, por exemplo, essa pensão, com 18 anos, ela me deu o cartão lá, me deu a autoridade pra pegar daquele dinheiro e fazer o que eu bem entendesse, mas sempre me orientando e tudo. Então já tinha essa responsabilidade. Minhas roupas, ela falou: "Ó, agora separa aí as tuas roupas, tu vai lavar as tuas roupas". Então era ali o meu quarto e as minhas roupas que eu tinha que organizar, Mas era tua minha responsabilidade. responsabilidade. Então, até quando eu me mudei, eu só expandi um pouco pra daí uma casa, Claro. né, mas Só um pouquinho, só um né, nada pouquinho. demais. Mas já contribui tu ir com aquele pensamento, Claro. né. Que Foi mais ou legal. menos isso. Bom saber Aham. disso. E aí me fala, tu começou a trabalhar nessa clínica de odonto? Isso. Aí foi muito rápido também que junto na minha formação da graduação e na pós, algumas colegas foram comigo. Então tinha uma colega em específico, que é a Alessandra, que a gente se dá muito bem, assim, até hoje. E a gente sempre teve ideias muito parecidas e tudo, e a gente sempre pensou o seguinte, que a gente não queria atender todos os dias. Não é nem que não queria, tá, gente? A gente pensava que, assim, a gente precisa ter momentos disponíveis pra estudar, pra se atualizar, pra ir no banco resolver alguma coisa. Na época tinha que ir no banco, né, agora a gente resolve muita coisa pelo Maravilhoso, celular. né. Mas tinha ainda. Tinha que ir, é. Aí, enfim, a gente já tinha consciência também que precisava ter alguns dias livres. E daí a gente se olhou, tipo: "Por que que a gente não abre um consultório juntas? E daí, nos dias que tu for, eu não vou, nos dias que eu não for, ela vai". Assim a gente fez. Daí ela tinha também o contato, de uma academia, eles tinham uma sala lá que era uma brinquedoteca, que era assim, ó, lindo. Era um piso vinílico, tipo madeira, e um paredão de vidro. E daí tinha uma palmeira do lado de fora. A hora que eu entrei lá, um pé direito, assim, de 3 metros, sei lá, a hora que eu entrei, eu pensei: "Meu Deus, que lindo", sabe. Vamos comprar móveis branquinhos, porque a gente é nutri, móveis brancos com detalhe em rose gold. A gente queria tudo assim. Mas foi tudo
um OLX, um Claro, parcelado, né. parcelado milhões de vezes, pega o cartão da mãe, do pai, de tudo. E assim a gente fez, e daí a gente começou então juntas, aí eu continuava na clínica de odontologia e tinha já a minha sala onde eu não precisaria fazer nenhum repasse, né, tinha um aluguel ali, mas a gente acaba ficando com um montante maior. E aí então na clínica de odontologia e na minha sala. Só que surgiu uma oportunidade, até para contextualizar, esses 2 locais, eles eram longe da minha casa, então a clínica no Cobrasol e essa minha sala dentro da academia no Estreito, e eu moro em Palhoça. E aí também, né, a maioria dos meus conhecidos aqui de Palhoça, um certo dia eu fui numa clínica de estética ali na Pedra Branca, tinha uma conhecida também comentei que eu era nutri, pi-pi-pi-pó-pó, e ela falou: "A gente tá precisando de uma nutri aqui". Pensei: "Opa, elas têm muita gente que de certo, né, vai fazer um protocolo ali e quer uma nutri e tudo mais". E aí fui também atender nessa clínica, então era Pedra Branca, Cobrasol e Estreito. E começou a, sabe, ter bastante movimento. É importante também que sempre, desde a faculdade, eu tinha o meu Instagram. Uhum. Então eu Isso que eu ia te criei perguntar, em que momento que isso começou? Porque tu és bem ativa no Instagram. bem ativa, aham. Eu comecei na sexta fase, Legal. então pelo menos um ano ali para o final da faculdade, daí eu criei o Instagram e era receitinha, né. Receitinha, eu até nem postava tanto do que eu aprendia na faculdade, mas hoje eu vejo que, ai, seria tão legal compartilhar esse processo, sabe. Mas na época, muita receita, fui agregando ali alguns seguidores. E aí, quando eu estava nesses 3 locais de atendimento, então eu já devia ter passado ali o primeiro ano da minha formação, começou a ficar bem intenso e principalmente por ter essa, questão de cada dia eu estar num lugar, né. E aí o estopim foi que um dia eu fui para o Estreito, crente que meus pacientes daquele dia eram lá, e era na Pedra Branca. E aí eu estava lá do outro lado da cidade, aí eu assim: "Meu Deus, aqui tô meio doida". Aí eu comecei a refletir sobre isso, será que eu preciso de 3 locais de atendimento, né, 2 A gente reflete quando passa perrengue, né. 2 loca porque a gente fica no automático também, Claro. né. 2 locais ali onde eu deixava esse percentual, aí eu refleti, eu comecei a pensar assim: "Bom, mas lá na clínica de odontologia, tá indo pacientes que vêm por mim". Eu pegava o contato do paciente e passava para a secretária para agendar. Na clínica de estética, também as pessoas estão vindo por mim. Daí eu falava: "Ah, atendo no Estreito ou na Palhoça, qual você prefere?". "Ah, eu prefiro na Palhoça porque eu moro na Palhoça". Pensei: "Acabou essa brincadeira. Um tchau, muito obrigada, né, pela oportunidade, Claro, mas vou ficar só na minha sala e quem quiser que venha com até mim". certeza. Chega um momento que a gente já é uma referência, então o paciente vem até a gente, né. Paciente que já nos conhece Com ali, sabe que vale certeza, a pena. com E certeza. a gente, não sei na tua área, né, Amanda, até conheço pouco, assim, sobre o atendimento na doença autoimune, mas no na minha nas minhas estratégias ali de atendimento, o mais próximo que o paciente chega a voltar no consultório é 20 dias. Então já passou ali 3 semanas, é confortável, sabe. Então já atendi paciente lá no Estreito que vinha de Águas Mornas, que vinha de Garopaba, que vinha de Canasvieiras e, Com certeza, e vinha. sabe, e E dava eram tudo certo, nem é, reclamava. Eu nem também tenho muitos reclamava. pacientes assim, e o paciente se sente feliz, né, por estar fazendo isso. E eu acho que até a gente se bota no lugar do paciente. Quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente gosta de um profissional, quando a gente admira ele, quando a gente sabe que só ele tem a resposta para aquilo que a gente está procurando, daquele jeito que a gente está procurando, a gente vai A onde ele gente está. vai, Com aham, paga o certeza. estacionamento, Aham. porque eu vejo, assim, que principalmente no começo a gente fica um pouco com pena É, financeira do paciente e tudo, claro. mas a gente tem que botar na ponta do lápis o nosso investimento. Com Se a certeza. gente tá num prédio que tem um estacionamento, tem uma recepção, isso vai ter um valor agregado, então eu não posso tirar esse valor do valor da consulta também, Lógico, né. lógico. Mas a gente eu sentia também que eu ficava: "Será que vão vir nã Aham. Mas deu A tudo gente sempre certo. tem essa ansiedade, né. Aham. E aí lá eu fiquei 4 anos nessa sala, que aí é como tu falou, quando dá o perrengue que a gente pensa em mudar, né. Como eu falei, era dentro de uma academia. Só que no início ali que a gente foi pra essa academia,
ela era muito tranquila e eu atendia mais à tarde, assim, e a agenda começou a crescer e eu comecei a estender meus horários. Então tinha dia que eu saía de lá 10h30, 11 horas da noite. Só que a partir de umas 7h30, o que que tinha? Aula de dança do lado da minha sala. Aí tinha que falar gritando. E 7h30 é o melhor horário que os pacientes mais querem, É, porque todo mundo saiu do saiu do trabalho. trabalho. Ai, não Não, acredito. e assim, ó, daí já estava me incomodando aquela música e tudo, até que o dia que eu falei assim: "Ó, não tem mais como eu ficar aqui". Eu estava atendendo uma senhora e era um funk pesadão. Mentira. Aham. E aí eu fiquei muito constrangida, sabe, tipo, eu pensei: "Ai não estou mais combinando com esse É, ambiente", isso né. é muito legal, assim, a gente amadurece o nosso perfil também, né, e a gente percebe que não vai ser jeito, porque é um ruído de comunicação, eu tô falando uma coisa, mas a pessoa tá ouvindo uma música que transmite outra coisa, né, eu tô me esforçando aqui pra estar alinhada e com a minha comunicação, gerar autoridade no atendimento também, e aí aí descredibiliza, né. É, total, total, assim. E aí, essa sala era a que eu dividia com a Alessandra, né. E na época, ela teve uma fase ali pessoal dela, onde ela acabou atendendo um pouco menos, só que eu ainda estava meio receosa de comunicar pra ela, porque ela vinha compartilhando comigo assim: "Ai, Laís, eu não tô tão nos atendimentos", ela estava em outros projetos, né, mais focada na época. Só que eu pensava: "Nossa, daí eu vou pegar e vou deixar esse aluguel todo pra ela", sabe, a gente sempre também pensando muito nos outros, né. Mas, como tudo na minha vida, tudo acontece porque tem que acontecer, quando eu estava nesse pensamento no dia seguinte, e eu juro por Deus, foi no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem: "Ai, eu queria muito chato falar isso, mas eu não vou mais conseguir arcar com essa responsabilidade ali", porque, né. E aí eu: "Mentira! Pois eu também quero sair e meu Deus, como Deus é perfeito e tal". E eu falei pra ela: "Olha, eu vou procurar um outro lugar", eu já estava vendo, assim, "e se tu precisar fazer um atendimento esporádico", porque eu sabia que ela não queria deixar de De atender, atender. né. "Se Uhum. tu precisar fazer um atendimento esporádico, pode ir lá no meu consultório, fica tranquila". E a gente sempre manteve essa parceria, sabe. E aí foi isso, achei um prédio muito legal, bem do jeitinho que eu queria, chamei uma arquiteta, a gente fez tudo sob medida, assim, realmente daí eu já tinha também um poder aquisitivo ali pra fazer as coisas mais do meu jeito, né. E aí fui pra esse prédio onde eu fiquei ali 3 anos e meio, e queres que eu vá continuando a história? Continua, claro, tô super animada. Fiquei ali os 3 anos e meio, que daí eu vou vai acontecer o que que aconteceu pra eu cair aqui, né. E até que certo dia eu pagava um aluguel, né, pra essa sala, a imobiliária veio me falar: "Olha, o proprietário quer vender a sala, você tem interesse?". Só que, gente, na ponta do lápis eu